fundos imobiliários ou fiagros? Será que vale mais a pena colocar o seu dinheiro no mercado imobiliário ou no mercado do agronegócio? Afinal, quais são as diferenças entre um FI e um fiagro? É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Para você ter uma ideia, por mais que a lei dos fundos imobiliários seja lá dos anos 90, de 1993, eles só começaram a se popularizar aqui no Brasil de fato depois de 2005, quando o governo isentou o imposto de renda em cima dos rendimentos distribuídos. Depois de 2016 para frente, nesse último grande estirão de rentabilidade, muitos outros fundos imobiliários foram lançados, até chegar ao ponto em que atualmente nós temos três principais tipos de fundos imobiliários. Nós temos os fundos de tijolo, que investem diretamente nos imóveis, os fundos de papel, que investem em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, principalmente os chamados CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, e temos também os fundos de fundos, que são fundos imobiliários que têm dentro do fundo uma carteira de outros fundos imobiliários. Isso facilita para o investidor de pessoa física, investindo em poucos fundos de fundos, conseguir uma boa diversificação com seus investimentos. E como você já deve estar pensando, cada um desses tipos de fundos possui suas próprias características, tanto de risco como de retorno, e podem sim ter espaço nas carteiras dos investidores aqui no Brasil. E os fiagros? Bom, os fiagros são um novo tipo de fundo, cuja lei é apenas de 2021, um pouco mais de 2 anos atrás. Por mais que ele possa ter algumas estruturas diferentes, o tipo mais comum de fiagro é estruturado de uma forma muito similar a um fundo imobiliário, que também tem essa isenção de imposto de renda nos rendimentos distribuídos e também é dividido em alguns tipos diferentes. Por exemplo, os fiagros de papel, que investem em papéis de renda fixa atrelados ao mercado do agronegócio, e os outros tipos que deveriam existir, mas ainda não existem. É que assim, por mais que a regulamentação ela permita a existência de outros tipos de fiagros, nós ainda não temos fiagros de terras, por exemplo, que investem diretamente em fazendas ou em operações do agronegócio. Quer dizer, a gente até tem, um exemplo disso é o Fazenda 11, o FZDA 11, da gestora 051 Capital. Só que esse é um fundo que é restrito a investidores profissionais, que provavelmente esse ainda não é o seu caso. Isso significa que por mais que eu pessoalmente acredito que faz total sentido investir nesse tipo de produto, nós ainda não temos esse caminho desbravado para os investidores aqui no Brasil. E para ser bem sincero, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu achei que a essa altura, em pleno 2023, a gente já teria algumas opções diferentes, pelo menos uns 5 ou mais fiagros de terras que a gente pudesse escolher para investir, principalmente de algumas grandes gestoras que nós temos aqui no Brasil, mas esse ainda não é o caso. E só para não deixar de citar, outro fiagro que investe diretamente em terras, em operações de fato, é o SNAG 11, um fiagro da Suno. Só que quase 90% da carteira dele é apenas em uma CRA, e do que sobra, só 8% mais ou menos é investido em terras, em operações, em fazendas de forma direta. E do outro lado da cerca, indo mais para a zona urbana, no mundo dos fundos imobiliários, nós já temos inúmeras opções que você pode investir com os FIIs de tijolo. Shoppings? Tem. Prédios comerciais? Também. Tem galpões logísticos, tem hospitais, tem imóveis residenciais e muito mais. Só que no mercado de fiagros ainda faltam opções para os investidores. Como eu já comentei em um outro vídeo aqui da Guilda dos Investidores, um desejo muito forte que eu tenho é que a gente tenha mais fiagros que abarquem diferentes teses de investimento. Da gente ter, por exemplo, um milho 11, um arroz 11, um fiagro temático que investe especificamente em fazendas que produzem milho ou que produzem arroz ou algo mais nessa linha. E aí, você já pensou em poder investir em um gado 11, uma floresta 11 de madeiras de reflorestamento? Já pensou em investir em um ovo 11? Ovo 11 é uma boa, qual é? A minha expectativa aqui é que esse mercado, o mercado de fiagros, ele continue crescendo, com certeza. É o que eu quero ver, inclusive. Até porque eu, pessoalmente, até por questões de transparência, eu já invisto em fiagros. Eu possuo atualmente posição em 3 diferentes fiagros de papel, que compõem uma parte pequena daquilo que eu chamo de juros dentro da minha carteira de investimentos. Nessa classe de juros, a gente tem tanto os fiagros e os FIIs de papel, como também ativos de renda fixa mais tradicionais, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs e outros ativos. E essa divisão um pouco mais alternativa de investimentos é algo que eu comentei em um vídeo que eu postei há alguns meses aqui no meu canal, um dos primeiros vídeos aqui, chamado Mudei de Ideia sobre os fundos imobiliários. Se você quiser, é só assistir ele aqui. Mas me conta, você que está me assistindo aqui, sendo sincero, você provavelmente já investe em fundos imobiliários, né? Me conta aqui nos comentários o que você está achando dessa valorização que tem existido desde o começo do ano. Será que eles vão se valorizar ainda mais?
Será que eles vão começar a cair? Qual será que vai ser o resultado dessa discussão que tem em cima da taxa Selic, por exemplo? Me conta aqui nos comentários e, é claro, também aproveita para te inscrever aqui na Guilda dos Investidores. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, valeu!